Bom, se você não sabe o que comer à noite para perder barriga, eu já te adianto. É importante você preferir os alimentos in natura e minimamente processados, que são basicamente derivados de plantas e animais, como frutas, carnes, legumes, vegetais, enfim. Esses alimentos vão garantir mais nutrientes para o seu organismo funcionar melhor. E claro, já adianta, é importante você evitar os alimentos altamente calóricos e processados à noite. Por quê? São ricos em gorduras e muitas vezes tem até estimulante, que vai atrapalhar o seu sono e impactar diretamente na queima de gordura. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que hoje eu vou te ensinar o que você pode comer à noite para perder barriga e melhorar os seus resultados. Vem comigo! A sua alimentação ela precisa conversar com o seu relógio biológico, ou melhor, ciclo circadiano. O ciclo circadiano é basicamente um mecanismo pelo qual o nosso corpo funciona, os processos fisiológicos do nosso organismo. Por exemplo, se é dia ou se é noite, o nosso corpo vai reagir de maneiras diferentes devido ao nosso ciclo circadiano, devido ao nosso relógio biológico. E quais são esses funcionamentos que acontecem durante o dia? Por exemplo, o despertar, a fome, a sede, o sono, todos são processos, padrões fisiológicos que o que determina é o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, dentro de um horário de 24 horas. E como o ciclo circadiano funciona? O que determina as ações? O que aciona e ativa ele? Basicamente, dois fatores. Primeiro, o fator dia ou noite, ou seja, quando a luz do dia o nosso corpo percebe isso e gera reações para o dia. Já à noite, quando ele percebe a ausência de luz, há reações para esse turno, para a noite. Então o nosso corpo ele basicamente percebe os horários devido à luz do dia, tá? Se tem luz de dia, ele sabe que é dia e sabe basicamente as reações que ele precisa colocar ali. E ele também sabe quando é noite, quando há ausência de luz, e ele sabe os mecanismos que ele deve fazer ali. Por exemplo, quando é noite, o seu corpo entende isso e libera hormônios para você basicamente ficar com sono. Então, o nosso corpo é uma máquina perfeita e sim, nós temos um relógio que controla esses mecanismos. Agora tem outro fator muito importante, que é os fatores ambientais comportamentais que determinam também como o nosso relógio biológico vai funcionar. Por exemplo, a alimentação. Ou seja, esse fator alimentar também dita como o nosso organismo vai funcionar durante 24 horas. E aí que a gente entra. Como que a gente vai conversar a nossa alimentação com o nosso relógio biológico para fazer a gente perder a barriga? Bom, lembra que eu falei aqui que à noite o nosso corpo entende que é noite e induz a gente o sono, enfim. E os pesquisadores de um estudo muito interessante da Academia Internacional de Nutrição quis verificar se à noite realmente o metabolismo fica mais lento. E aí eles soltaram esse estudo que eu vou deixar aqui na tela para vocês. O que eles constataram? Que sim, à noite o nosso metabolismo ele fica mais lento, mas isso não quer dizer necessariamente que se você não comer à noite você vai emagrecer mais. Mas calma lá que você vai entender melhor. Há outro estudo muito interessante. Pegaram 29 homens e colocaram eles durante 2 semanas para comer a última refeição às 7 horas da noite. Ou seja, eles poderiam comer até 7 horas da noite a última refeição. Depois de 2 semanas, colocaram eles para comer livremente. Eles poderiam comer em qualquer horário do dia, depois das 7, enfim. E olha só que interessante. Quando eles comiam até 7 horas da noite, eles tinham uma ingestão diária menor de 240 calorias. Ou seja, durante o dia, eles comiam 240 calorias a menos quando eles paravam de comer às 7 horas da noite. Só que olha só que interessante, o estudo conclui que não é jantar em si que faz a pessoa engordar, ou seja, não é comer 7 horas da noite que faz a pessoa engordar, ou é comer à noite que faz uma pessoa engordar, e sim, depois do jantar, essa pessoa continuar comendo. Isso sim impacta no emagrecimento. Ou seja, não é comer à noite que te engorda, então isso é um mito, tá? Isso é um mito, você pode comer à noite. Agora, já adianto, comer muito tarde da noite não é interessante, porque a gente vai falar mais na frente aqui desse vídeo que atrapalha o seu sono e a gente vai falar como que o sono é importante na qualidade dos seus resultados e performance durante o dia. Agora, o que eu chamo a atenção é que a gente sabe que comer à noite não engorda, isso é mito. Porém, à noite tendemos a comer mais. Por quê? Principalmente à noite a gente envolve mecanismos de recompensa. Você chega estressado do trabalho ou chega cansado. Enfim, à noite é um momento basicamente que você está em casa, que você quer relaxar. Muitas vezes você teve um dia muito estressante e aí você aciona no seu cérebro mecanismos de recompensa, onde você tende a descontar na comida. Outro fator também é que à noite a gente fica muito em telas, distraídos, por exemplo, na televisão, na Netflix, no celular, e isso faz com que a gente coma mais sem perceber. Então à noite é basicamente um horário obesogênico, um horário propício para você comer mais. Então é importante você ficar muito atento se você não está utilizando esse horário da noite para uma
fuga ou uma busca por prazer e recompensa o tempo inteiro. Qual que é o problema disso? É que isso atrapalha o seu sono. Isso pode atrapalhar o seu sono. Muitas vezes. A qualidade do seu sono, às vezes você não tem insônia, mas a qualidade do seu sono pode ser interferida sim, porque o seu corpo começa a colocar uma energia maior para realizar a digestão, principalmente quando você come esses alimentos altamente palatáveis. E isso impacta na qualidade do seu sono. E aí que está um grande problema, você interromper o seu sono, restringir o seu sono ou afetar a qualidade dele. O sono é muito importante no processo de emagrecimento e de performance, principalmente durante o seu dia. Um estudo muito interessante de 2004, ele quis analisar a restrição de sono no impacto do emagrecimento e constatou que uma restrição de sono de menos de 7 horas por dia, você tem uma disfunção hormonal, principalmente dos hormônios leptina, que é um hormônio ligado à saciedade, e do hormônio grelina, que é ligado ao apetite. Ou seja, você tem uma disfunção deles, aumentando o hormônio grelina ligados à fome ou apetite, fazendo você ficar com mais fome durante o dia e diminuindo o hormônio ligado à saciedade, que é a leptina, fazendo você ficar menos saciado, ou seja, é uma bola de neve. Então, restringir o sono, ou seja, dormir mal, vai fazer você ter mais apetite durante o dia e menos saciedade, impactando diretamente aí no seu emagrecimento. Agora pega papel e caneta que eu vou te falar quais alimentos você deve comer à noite para perder barriga. A primeira categoria de alimentos são os alimentos sacietógenos, ou basicamente aqueles alimentos ricos em fibras, ricos em proteínas. Por quê? Eles vão ajudar você a controlar o seu apetite à noite. Lembra que eu falei que à noite a gente tende a ter mecanismos de recompensa envolvidos ali? Quando você chega do trabalho, você quer alimentos altamente palatáveis, enfim, quando você come alimentos que vão aumentar a sua saciedade à noite, você tende a comer menos, mesmo se você tiver ali com uma compulsão alimentar ou até mesmo com esse mecanismo de recompensa muito ativado. Então, opta primeiramente pelos alimentos sacietógenos. E quais são eles? Aveia, ovos, carnes magras, salada, oleaginosas. Então anota aí para você já começar a incluir à noite. Outra categoria de alimentos que a gente deve incluir também são os alimentos que têm propriedades nutricionais que auxiliam a induzir o sono, melhorar a qualidade do sono. Por exemplo, triptofano, vitaminas, cálcio, magnésio, enfim. E quais são esses alimentos? Grão de bico, ovo, nozes, enfim, alimentos aí que vão te auxiliar a ter um aporte nutricional para induzir melhor a qualidade do seu sono. Bom, no geral, para simplificar, você deve preferir alimentos in natura e minimamente processados à noite. O que são alimentos in natura? São aqueles derivados de plantas ou animais, como carnes, legumes, vegetais, verduras, frutas. Então esses alimentos vão garantir para você nutrientes, fibras, minerais essenciais para o seu organismo funcionar melhor. Então, sempre opte por alimentos mais naturais possíveis à noite. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto!